Então, gente, oficialmente o episódio 7 de Digital Circus lançou no dia 12 do 12. Um episódio de 32 minutos, que mostra muita coisa da lore, com toda uma história e aventura bizarra nele. Então, hoje eu vou analisar e tentar explicar esse episódio maluco, já que teve muita coisa nele. Mas já deixa um like e se inscreve no canal aí, pô. Agora, sem enrolação, bora pro vídeo. Eu amo essa intro, nossa. Bem, o episódio começa com a Azubo toda amassada dentro dessa caixa. Ela logo em seguida pergunta se a aventura já acabou, mas Palmito fala que ela nem começou ainda. A aventura vai começar! E fala que até agora eles não viram Caim por algum motivo. Até que a Hakata acha um papel colado na parede. Ela pega e nele tá escrito que o Caim foi para a mercearia para comprar ingredientes para fazer um cuscuz de cigarro. É o que? É o que era pra ser isso. Mas aí mostra que na real era o Caim que tava falando ali do lado. A Azubo fica meio triste que ele apareceu ali. Então a Hakata pergunta qual a aventura do dia. O Caim fala que não preparou nenhuma, mas pede sugestões de aventuras. Então a Gang pergunta o que é pra eles fazerem. E a Azubo não gosta muito que ela perguntou aquilo. Então Caim cria uma história que ele vai consultar um quarto chinês. Ele pega esses papéis e passa por debaixo dessa porta, que apareceu do nada. Então ele fala que tem um mistério por trás da porta. E passa um papel de volta. Ele pega e começa a rir. Então a Azubo pergunta o que tá escrito. E ele responde que não sabe o que tá escrito, porque tá em chinês. Nossa, piada, gente, piadas. Mas então Caim fala para eles irem para a praia, que é um dos lugares externos que eles não foram até agora, que lá tem NPCs que eles nem interagiram ainda. E aqui começa o episódio mesmo, onde que tem essa coisa estranha no meio da praia, que a Palmini entra primeiro, e sai com uma roupa de praia, e o Sol diz como a Palmini tá pálida e precisa tomar um bronze, e depois fala que odeia ela, até na praia ela se ferra. Então todo mundo coloca suas roupinhas e vão curtir o sol. Uma hora a Gengar foi dar uma batida com um taco de beisebol e uma melancia. Essa frase não pegou muito bem. Mas aí a Azubo pega a melancia e coloca a carinha do desgraçado do Jax e destrói a melancia em seguida. E falando de Jax, ele praticamente não apareceu até agora, só de fundo. Mas guardem ele, já que ele é bem importante, entre aspas aqui. Em uma hora, no vôlei, o olho da Hakata cai no mar. E a Palmini vai lá pegar, e do nada aparece um peixe com qualidade de barquinhos do filme. Ele começa a falar de um assunto de baú, que a Palmini não vai levar ele. Depois mostra que roubaram o baú. Aí ele começa a falar que vai passar mal e não sei o que. Então a Palmini sai, percebe que esqueceu totalmente de procurar o olho da Hakata. E ela volta para ir atrás. Beleza, né? Aí corta pro Jax de boa. Até que joga um balde de água nele. E mostra que foi a Azubo. Então o Jax pergunta por que dela ter feito aquilo. E ela fala todas as vezes que ele fez ela e a Gengar sofrer. Ela pergunta sobre se o Jax não era pra estar atormentando todo mundo. E ele ainda tem uma capacidade de ser uma pessoa boa. E fala sobre se ela estiver com algum problema. Ela conversa com alguém que ela confia. E o Jax só começa a sair dali. Pra ir pra um lugar que não enche o saco dele. Agora o jogo tá virando. Então corta pra Palmini de boa, até que do nada mostra esse camarão no chão, e ele fala que é um camarão NPC. Eu achei ele bem fofinho por sinal. A Palmini olha pro lado e vê o Jax indo embora, e vê um tipo de manequim estranho no fundo. E quando ela olha de volta para o lado de novo... Não, o coitado não teve nem 10 segundos de tela. Nossa, que foi esse sol? Alguém realmente gosta dela? Então a Palmini olha pra frente de novo e vê aquele mesmo NPC de antes chamando ela. Então ela decide ir e guarda ele, já que ele vai ser importante daqui a pouco. Mas acaba cortando para o quarto do Jax, que ele se deita em sua cama. Então ele olha pro lado e pega essa foto e mostra ele junto com Calfubo e o Ribbit, dois personagens que foram abstraídos. Isso possivelmente é um aviso futuro pro Jax, de que algo vai acontecer. Então o Jax se vira e ele meio que vê um buraco no canto da parede, que saem os bracinhos dele. Então essa coisa estica seu braço para o Jax, e o Jack faz o mesmo, assim o tocando, e logo depois disso ele vai parar nesse mundo. Oficialmente, o Jax ficou chapado. O cara se drogou sem se drogar, então fica nessa por alguns minutos, dele nesse lugar estranho, enquanto ele segue reto. Ele tá pelado aqui por algum motivo, mas de repente ele ouve o som de campainha, então ele acorda da brisa. Então ele se levanta para ver quem é, e a Palmini, a Azubo e esse NPC, que bem, não é muito bem um NPC. Aí vem uma história muito doida. Resumindo essa conversa, esse NPC diz ser humano, que o Caim deu uma vista grossa pra ele, mas que meio que ele descobriu um jeito de sair do circo. Só que eles não podem conversar ali, pois o Caim pode ouvir. Então eles precisam da chave do quarto chinês para ir pra lá e que possa conversar sem ter medo do Caim ouvir. E por isso precisa do Jax para achar a chave da porta chinês, já que o Jax é especialista em ter chaves de todos os lugares. Então ele dá um balde com várias chaves para eles tentarem. E a Palmini chama ele para ir naquele lugar, apesar que ele parece bem desanimado. Então corta para geral junto com o manequim. A Azubo fica meio preocupada sobre o Caim poder estar ouvindo eles, mas o manequim parece saber um jeito de escapar de lá mesmo. O Jax não parece muito acreditar nele,
Então ele fala que meio que ele criou aquele lugar, mas que é melhor explicar dentro do quarto chinês. Então eles tentam várias chaves diferentes, mas nenhuma vai. Então o Jax apenas tenta abrir a porta e ele consegue. E sai um outro manequim correndo. E a Pomni fica com essa cara nem um pouco feliz, mas apenas ignoram isso e vão indo pro quarto. Então a Pomni fala que vai atrás do Kingo para avisar ele. Só que o manequim fala que não é para fazer isso, que ele não tá preparado para falar com ele depois do que fizeram, que eles fizeram coisas que eles não se orgulham. Ok, então. Mas é aqui que o manequim vai explicar tudo. Ele fala que é um dos programadores originais do circo. Ele era da equipe de especialista da CIA para dar vida a esse lugar. E ele fala também que o Kingo era dos antigos colegas dele. Mas ele não fala o que aconteceu. Ele parece sair desse assunto sempre que é falado por algum motivo. A Agatha até pergunta pra Pomni se acha que aquilo é verdade. Mas o manequim continua falando. Ele fala sobre a CIA ter meio que obrigado os trabalhadores a ficar em uma cápsula de suspensão que analisa o cérebro deles. Então Jax pergunta o que isso tem a ver com eles. Então Jax pergunta o que isso tem a ver, já que eles ficaram presos do mundo por um headset. E o manequim fala que pensava o mesmo, mas a CIA tinha planos de se expandir ainda mais. Bem, nessa parte ela é meio confusa mesmo, e vocês meio que vão entender isso mais pra frente. Mas o manequim fala que o Caim é uma IA mais prisioneiro do que eles, e que ele não vai conseguir sair daquele lugar. Mas então a Azul pergunta como que eles vão sair de lá se eles estão ligados a uma cápsula de suspensão. Então o manequim mostra esse papel, que resumindo, ele fala que as cápsulas e o circo estão rodando no mesmo programa. Então, se eles fossem para a sala do Caim e destruíssem o computador principal, eles libertariam todo mundo que está preso na cápsula. E o manequim complementa, falando que libertaria todos, menos o Caim. Por sinal, gente, guarde bem cada frase de cada personagem, elas podem ser importantes pro futuro. Mas o Pomni pergunta como que eles vão entrar na sala. E o manequim fala que precisa de alguém para pegar a chave da sala do Caim, que outros precisam pegar permissões de administradores. Então o manequim pede ajuda do Jax, já que ele é um mano que consegue roubar a chave geral. Mas ele fica meio bravo com isso. Ele fala que não vai dar nada certo, e que no final isso será apenas uma aventura do circo. Então o manequim fala algumas coisas, que ele esteve observando eles o tempo todo. Ele viu cada momento de alegria, cada aventura feita. E ele fala que não queria se revelar antes, para que não entregasse o plano dele, para que não desse errado. Ele fala como ele sofreu mais do que todos eles, e que se eles fossem com ele, eles teriam sua liberdade. Então ele decide que vai desenhar um rosto na cara dele, para que consiga diferenciar ele dos outros NPCs. E a Pomni pergunta o nome dele em seguida. Então ele se prepara para falar o nome dele, que é Abel. Olha, eu achei o nome bem estiloso. Ele falou que foi ele mesmo que escolheu. Parabéns, hein, mano. Então aqui o plano começa. Ele conversa com o Jax. Ele vai isolar o Caim de sua sala, ficar sós com ele em outro lugar. Então o Jax chama o Caim e ele aparece literalmente logo depois disso. Então o Jax o chama para jantar. E o Caim fica todo animado com aquilo e aceita, levando ele para um lugar fechado. Então o Jax tenta conversar com o Caim, só que não dá, pois ele literalmente corta o Jax toda hora que ele vai falar algo. Mas enfim, o resto do plano é o Jax perguntar os passatempos do Caim, que ele ficaria muito animado com aquilo e teria um pane. Assim o Jax iria pegar a chave dentro da boca dele. Então o Jax vai lá e faz isso. Ele pergunta sobre os passatempos do Caim, e ele fica tão feliz que ele literalmente buga. Então o Jax vai pra boca dele, tenta pegar a chave lá dentro, só que o Caim volta normal no meio disso. Ele pergunta o que o Jax está fazendo ali, e ele fala que um dos sonhos dele é ser comido pelo Caim, e o Caim ainda fala que gostou daquilo. Eu em os papo. Mas então corta para o Pomni, Agatha e o manequim juntos andando por um corredor. Então a Agatha puxa um assunto sobre tudo isso que tá acontecendo. E a Pomni se pergunta de como o Kingo vai achar de tudo aquilo. E elas começam a falar sobre ele. A Agatha fala que ele é a pessoa que mais confia. E a Pomni mostra confiança nele também. E ela se pergunta do porquê o Abel não mostra nenhuma confiança no Kingo. Então ele acaba parando e fala um pouco sobre o Kingo, que ele é realmente de confiança, mas que o Abel fez alguma promessa, que a gente não sabe qual. A Agatha então pergunta o que vai acontecer com quem tá no porão, tipo Calfumo e a Ribbit. E o Abel não sabe, mas espera que eles fiquem bem. Então eles chegam nessa parede, que é a área de administrador. O Abel mexe um pouco nela e meio que abre um lugar ali. Então eles entram lá dentro e cortam para o Jax, conversando com o Caim de novo. E o Caim está falando sobre um tal do Macroverso, que eu acho que irei citá-lo mais lá pro final do vídeo. Mas então o Caim pergunta se o Jax gostou dos passatempos dele. Então o Jax, com toda a felicidade do mundo, fala que gostou. E o Caim fica feliz com aquilo e acaba dando aquele erro de novo. Então o Jax vai na boca dele e consegue dessa vez pegar a chave. Aí em seguida o Caim come ele.
Tá, zoeira, viu? Não aconteceu isso não. Mas então o Jax inventa uma desculpa para voltar para o circo. E o Caim deixa. E dá essa cena rápida do Caim olhando para essa foto do tal do macroverso. É muito estranho cenas assim. E normalmente elas sempre tem algo de interessante. Então vamos salvar isso. Mas aí corta para o circo, onde está Zumbo e a Gangle esperando o doido do Jax voltar. Então a Gangle se pergunta se não é melhor avisar pouquinho sobre o que tá acontecendo. E a Zumbo fala que não é melhor fazer isso, já que tem que seguir as instruções do Abel. Mas a Cid só dá um aviso para ele se preparar mentalmente. Então a Zumbo vai para o lugar do Kingo. Por algum motivo ele tava na porta olhando fixamente para algo. Mas então a Zumbo e a Gangle explicam o que tá acontecendo e cita o Abel. Mas o Kingo não reconhece ele de nome. Então ele fica com essa cara meio estranha. Mas aí aparece o Jax que caiu do céu do nada. Então a Zumbo fala sobre ele ter se atrasado. E o Jax fala que ele meio que deu um jeito de deixar o Caim longe deles. E fala que a Zumbo estava com uma pressa, que parecia que tinha alguém esperando ela lá fora. Ela fala que realmente tem e pergunta pro Jax se não tem alguém esperando ele também. Ele fica meio sem saber o que falar. A Zumbo calou coitado em menos de 5 segundos. Ô Alex, o que sobra pro Beta mesmo? Oh meu Deus! Meu Deus do céu, não sobrou nada. Então corta para o Abel, o resto na sala, indo pegar os passes de administrador. Então o Abel pergunta quantos ele pega. A Pomni fala para pegar 6. E o Abel pergunta se eles realmente querem dar um passe pro Kingo, já que pode ser meio perigoso dar para ele, por causa da sua sanidade. Então a Pomni pergunta se é escuro lá dentro da sala. O Abel responde falando que é sim, meio escuro. Então a Pomni decide que todo mundo terá um passe mesmo. E a Pomni da Agatha começa a falar como o Kingo é confiável, e que ele tem bastante sabedoria. E o Abel fala que ele realmente tem, quando ele usa com responsabilidade. E também que ele ignora o que acabou de dizer e volta ao assunto, falando para sair de lá. Mas a Agatha segura em seu ombro e pergunta do que aconteceu entre ele e o Kingo. O Abel fala que todos vão saber em breve. Então corta para todos no lugar principal. O Abel pergunta se o Jax fez o trabalho. E ele fala que deu tudo certo, que conseguiu tirar o Caim do caminho. Mas a Zumbo fala que não sabe se é verdade aquilo. Depois o Jax até acusa o Abel, dá uma briguinha, mas a Agatha consegue acalmar o pessoal. Então a Pomni começa a dar os passes para todo mundo. O Jax pega o passe de uma forma grosseira, como sempre. E ela dá o passe pro Kingo também, que acaba saindo daquele cativeiro dele e vê a luz do sol depois de sei lá quanto tempo. Igual a DM do Discord. Mas ele pergunta se a Pomni disse algo pra ele. E meio que dá um corte do nada para o Kingo com o resto do pessoal. Isso foi estranho. Mas então chegou a hora. O plano está indo conforme feito. Então o próximo passo é subir em cima desse balão, que o Abel irá jogar a pessoa contra esse bloco, para que ela voe e caia dentro dele. A lógica disso, eu não sei também. Mas então irá começar pelo Jax. Ele não gosta muito de ser o primeiro não, mas a Pomni fala que vai ficar tudo bem. Então ele vai lá, o Abel transforma ele numa bola. Joga no bloco, o bloco joga ele pra cima e ele cai lá dentro. Ele passa por um tipo de tubo e cai aqui, que bem na frente está a sala do Caim. Então o resto do pessoal é jogado pra lá. E sobra apenas esses 3. Então a Pomni deixa o Kingo ir na frente e ele vai lá. Então a Pomni pergunta pro Abel como que ele vai junto com eles. E ele fala que não vai, mas sabe que eles vão fazer a escolha certa. Então a Pomni fala que quando eles saírem de lá, ela paga um gin de 10 pra ele. Zoeira, ela não falou isso não, mas dá na mesma. Enfim, o Abel meio que responde falando, faça a escolha certa. A Pomni fica meio confusa, mas é jogada do bloco e cai lá em cima. Então ela chega na frente da porta com os demais. O Jax vai lá, abre ela, então eles entram e vai andando por lá. É uma sala muito estranha, tem várias bolas nela, que parece mostrar memórias de antigas aventuras do circo. Isso me lembra divertidamente por algum motivo. Mas então a Agatha fala que o Abel disse que a porta que leva pro computador fica atrás da estante. Então ela vai lá nela e usa o passe. E acaba abrindo a estante para esse estranho corredor. Então está chegando o fim. Eles vão sair do circo, mas todo mundo segura a mão do outro, menos o Jax. Ele não quis fazer isso. Então eles saem andando. Então a Gangue puxa um assunto sobre se eles vão continuar sendo amigos mesmo lá fora, já que tudo vai ser diferente e eles vão se ver de outro jeito e não desse jeito que eles se conhecem, já que aquilo não é real. Mas a Zumbo fala que tudo na verdade é real. Cada sentimento, cada acontecimento, cada coisa que sentiu é real. E a Gangue fica feliz ouvindo isso, saber que todos estão ali juntos. Mas acaba que quebra o clima, pois corta pro Jax tendo praticamente um mini ataque de ansiedade, que não é muito bem ansiedade. Logo eu falo melhor disso. Então eles chegam na sala, que tem o computador na frente. Ele se liga, então aparece uma coisa escrita. Então está ali, os 2 botões. É só apertar o azul e acabou. Mas a Pomni fala se o Kingo não quer apertar o botão. A Agatha responde falando se é uma boa ideia. E a Zumbo em seguida pergunta por que a Pomni não aperta no botão de sair do circo. E a Pomni responde de se ter algo que eles não sabem, que é para eles pensarem um pouco. O Kingo então fala que ele gosta de apertar botões e que ele quer apertar um deles, mas a Pomni não deixa. A Zumbo fica meio irritada, não entendendo por que de só não sair daquele lugar logo. Então meio que começa uma discussão. A Pomni dá até uma ideia de votação para se eles apertam no botão de
sair ou não. Mas tem algo de errado. O Jax tá ofegante, suando, estranho. Então isso fica pior. Começa a piscar coisas na tela e ele vai ficando mais ofegante a cada segundo. Então em um ato de desespero, o Jax corre pra cima dos botões e aperta o vermelho, que faz com que eles continuem do circo digital. Todo mundo fica assustado. O Jax não sabe nem como explicar aquilo. Mas então acende uma luz. Começa a tocar uma música feliz e a tela do computador fica totalmente branca. E aparece o Caim, dando parabéns a todos por eles terem escolhido continuar no circo. Todo mundo fica perplexo. E a Pombo lhe pergunta se isso foi uma aventura. E o Caim responde falando que foi. E ele fala que tava bolando essa há um tempão. E não vou mentir, foi uma aventura em tanto. Então aparece o Abel. O Caim dá parabéns pela atuação dele. E o Abel acaba pedindo um aumento. O Caim não gosta muito disso e o mata em seguida. Então é isso. Eles percebem como nada daquilo foi real. As cápsulas, a CIA, a saída, nada era real. O Jax então percebe que ele estava certo e começa a rir igual um doido. A Agatha então pergunta o que teria acontecido se eles apertassem o outro botão. O Caim fala que não tinha preparado nada pra isso. Mas chega a Bolha, que fala que eles iriam pra cidade dos camarões. Interpretem do seu jeito. Então, o Jax, enquanto estava rindo, ele para do nada e fica bravo com o Caim, falando que ele manipulou ele e fala de uns lances de molho e coisas assim. O Caim responde falando que ele consegue mudar temporariamente algumas coisas das memórias deles, mas só para melhorar as aventuras, nada demais. O Kingo fala de um tal de Scratch, que foi o primeiro enlouquecimento. O Caim fica nervoso com aquilo e acaba encerrando tudo aquilo, dando presente com sabonetes e coisas do tipo, e sai dali. E assim acaba esse episódio, um dos melhores e com uma das histórias mais diferentes e até confusas da série. Olha que tem muita coisa para ver. Primeiro que o Jax tá ficando muito doido, ele realmente está sendo abstraído pouco a pouco. Ele não tá conseguindo respirar direito e está perdendo até a graça de tudo. O exemplo mesmo foi esse episódio, que ele não fez quase nada o episódio todo. Tem partes que ele tá até mais Jax mesmo, e tem outros que ele tá muito parado e quieto, que já sabemos que ele não é bem assim. Foi um dos primeiros episódios que ele não avacalhou com geral. Também tem a cena um pouco antes de acabar o episódio, onde Jax está ofegante demais e começa a piscar coisas da tela. Pegando as imagens, mostra uma visão dentro de um carro à noite, uma em uma cidade, nas outras no meio de uma floresta. Eu não sei direito o que pode ser isso, criem suas teorias, mas também tem um negócio de tudo isso ter sido uma aventura e sobre o Kingo. Lá na metade do episódio, um pouquinho mais pra frente, quando a Pomini fala sobre o Abel, o Kingo responde falando quem? E é só com essa palavra que já era pra todos nós sabemos que isso tudo de saída era falso. O Abel criou uma história falsa do Kingo. O Abel não queria o Kingo lá, pois ele sabe demais o escuro. Ele usaria sua sabedoria e poderia dar errado para o plano do Abel. Então por isso ele tinha algo contra o Kingo. Era isso desde o começo. Pior que eu fui só desconfiar de tudo isso ser uma mentira lá pra metade do episódio, já que não faz sentido eles saírem do circo já nesse EP. Tipo, a gente tava praticamente vendo o final da temporada do episódio 7, era essa parte. Mas tem tanta coisa desse episódio que sério. Também tem essa coisa do Caim, que pelo que eu entendi, ele pode manipular e mudar fatos da mente das pessoas. Aquilo que o Jax fez, pelo que parece foi o próprio Caim que manipulou para clicar no botão vermelho e continuarem no circo. A parte que o Caim janta com o Jax mostra muito do egoísmo do Caim, que ele literalmente manipulou o Jax para que ele passasse um tempo com ele e que ele perguntasse sobre seu passatempo e hobbies para que um humano o elogiasse. Isso mostra como ele é autoconsciente. Também tem o negócio do Scratch, que um Kingo citou, que foi o primeiro a ser abstraído, aparentemente como resultado da manipulação do Caim. E pelo que parece também, muitas das teorias que a Fandom tinha criado sobre Digital Circus foram pro saco. Parece que elas foram destruídas em um simples episódio que se chama de O Episódio da Praia. E esse é um outro fato muito aleatório. O nome do episódio é Praia, sendo que essa praia tem nem 5 minutos de tela direito. Mas agora eu peguei alguns comentários do YouTube desse próprio episódio, que algumas pessoas falaram alguns fatos ou citaram coisas interessantes e assustadoras. Mas bem, fica com os comentários. Lembra do episódio piloto quando o Kaufman estava em abstração? Ele tinha uma campainha na porta e ninguém mais no circo tinha uma. Mas quando o Jax estava prestes a fazer a abstração, a campainha tocou. Talvez quando eles fazem a abstração, as coisas começam a falhar e talvez seja por isso que ambos tinham campainhas quando estavam em abstração. A forma como você percebe imediatamente que o Abel era bom demais para ser verdade. Ele estava confirmando todas as teorias antigas que os fãs haviam criado. Kingo sendo um ex-programador, a CIA sendo uma corporação maligna, Abel sendo o nome de um dos co-criadores. Tudo. Mesmo assim,
a revelação ainda foi chocante, vendo até onde o Caim iria mantê-los online com ele. Adoro como muitas cenas são enquadradas, para dar a impressão de que estão sendo observados. Isso faz com que o final pareça mais óbvio numa segunda assistida. Talvez eu esteja pensando demais, mas a Bubble dizendo que apertar o botão faria com que eles fossem para a cidade do camarão, sendo que o único camarão que vimos no começo estava sendo frito, me deu arrepios. O mais chocante nesse episódio é o fato de não haver abstrações, e o fato do Caim definitivamente ter feito alguém se abstrair. Bem, esses foram os comentários e o vídeo. Espero que tenham gostado. Podem comentar suas teorias e coisas sobre o episódio nos comentários, já que ele foi um dos mais bizarros de toda a série. Mas bem, deixa um like e se inscreve no canal. Se eu não me engano, esse foi um vídeo sem muita edição, eu acho, já que ele foi bem grande também. Mas eu acho que foi isso.